Pronto, então na última aula ficou uma questão que eu deixei para vocês responderem. Vocês conseguiram responder? Eu coloquei B, mas eu fiquei meio assim, com a D também. Fiquei confusa. Não sei porquê, mas confundi. Tá, B pura, é isso aí. É a letra B mesmo, hein? Então vamos analisar, né? O gráfico a seguir representa o aquecimento de uma amostra de cloreto de sódio. Baseado nos dados citados, pode-se afirmar que... Então, analisando o gráfico, a gente observa que o gráfico ele tem dois patamares, não é isso? Um patamar que é em T1, tem um patamar na temperatura de 800 graus Celsius, e um outro patamar que é na temperatura de 1400 graus Celsius. Então, nesses dois patamares aqui, o primeiro patamar é a temperatura de fusão e no segundo patamar é a temperatura de ebulição. Então, observem bem esse gráfico, né? Como é que ele se comporta. Ele tem dois patamares e as temperaturas variam somente antes de chegar nesses patamares. Então, só voltar um pouquinho aqui nos slides. Então, durante a aula, eu expliquei para vocês sobre as curvas, né, de aquecimento para substâncias puras e para misturas. Então, a gente observa aqui como é que se comporta o gráfico de aquecimento para uma substância pura. Então, durante a fusão, a gente tem um patamar e durante a ebulição, a gente tem outro patamar. E para misturas, a gente observa que esses patamares eles não existem, né? A temperatura ela sempre segue variando, desde a substância no estado sólido até o estado de vapor. Então, se a gente observar bem o gráfico dessa questão aqui, ele se comporta exatamente como o gráfico de uma curva de aquecimento para uma substância pura. Então, por isso, a alternativa certa é a letra B, uma substância pura. Né? Não é a letra A, porque não se trata de uma mistura. A letra C também não é, porque não é um fenômeno químico que está acontecendo aqui, é um fenômeno físico, né? A substância está mudando de estado físico. Aí a letra D deve ser outra substância e não o cloreto de sódio, pois a temperatura está muito alta. Isso daqui está falso, porque na verdade a temperatura está realmente alta, mas essa é a temperatura, essas aqui são as temperaturas nas quais o cloreto de sódio ele passa pelas transformações, né, de estado físico. E letra E, o gráfico está incompleto para qualquer afirmação. Também não é, porque na verdade o gráfico está completíssimo, né? Tem a parte na primeira parte do gráfico aqui, na primeira faixa de temperatura, é a faixa em que a substância está no estado sólido, depois no ponto de fusão, estado líquido, ponto de ebulição e estado gasoso. Então é isso. Alguma dúvida? Creio que não. Quem cala consente. Então agora... Ah, tá, questão 1. Vocês querem que volte na questão 1? Tá, então vamos lá. A questão 1 diz assim: uma porção de certo líquido contido numa garrafa térmica sem tampa é aquecido por uma resistência elétrica, submersa no líquido e ligado a uma fonte de potência constante. O que se nota é mostrado no gráfico a seguir. Então, observando o gráfico aqui, a gente observa... Aqui, na verdade, aqui a gente tem somente duas faixas, né? Provavelmente uma faixa é a faixa de aquecimento, em que a substância está no estado físico definido, e a outra faixa... Professor, Oi? desculpe atrapalhar, mas tem gente aqui no grupo pedindo pra você liberar a entrada. Ah, tá. Tentando entrar aí. Tá, foi mal. Não tem nenhuma solicitação. Ah, tá, apareceu agora. Tá, eu vou tentar resolver isso. Eu acho que tem como colocar uma extensão aqui no navegador para que aceite automaticamente. Eu vou tentar fazer isso para as próximas aulas para a gente não ter esse tipo de problema. Sim, então voltando aqui para a questão
olhando o gráfico, a gente observa que o gráfico ele não tem um patamar, não é isso? Então, provavelmente nessa faixa aqui é uma faixa de aquecimento em que a substância ou está no estado sólido ou tá no estado líquido, e aqui é uma faixa de temperatura em que está ocorrendo uma mudança de estado físico, né? Ou do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso. E por que eu estou falando dessas coisas, né? Que é uma faixa de aquecimento em que a substância a substância ou a mistura está no estado físico definido, e o outro, a outra faixa, né? Onde há essa mudança aqui de inclinação, essa outra faixa é que a substância ou a mistura ela está mudando de estado físico. Só voltar aqui no slide para a gente ver. Pronto. Então, aqui a gente tem uma curva de aquecimento para uma mistura. Então, a gente observa que na curva de aquecimento para uma mistura não tem patamares. Então, a temperatura está sempre variando. Né? Varia um pouco mais, varia um pouco menos, mas está sempre variando. Então, para essa questão aqui, a gente já pode dizer que é uma mistura, né? Não é uma substância pura. Então, a gente vai analisar agora as alternativas para ver a que melhor se encaixa na interpretação desse gráfico. Então, vou ler de novo aqui só para a gente retomar. Uma porção de certo líquido contido numa garrafa térmica sem tampa é aquecido por uma resistência elétrica submersa no líquido e ligada a uma fonte de potência constante. O que se nota é mostrado no gráfico a seguir. Aqui. Então, considerando o local onde a experiência é realizada, este líquido poderia ser água pura, e a experiência é realizada acima do nível do mar, então não é água pura, porque a temperatura está variando durante a mudança de estado físico. Uma solução aquosa de água e sal, e a experiência é realizada ao nível do mar. Essa alternativa pode ser, então vamos ver as outras, uma solução de água e acetona e a experiência realizada realizada ao nível do mar também. Então essas duas alternativas aqui, né, podem ser. Letra D, acetona pura e a experiência realizada ao nível do mar, também não é. E letra D, letra E, água pura e a experiência realizada abaixo do nível do mar. Essa também não é. Então a gente vai analisar entre a B e a C. Ah, na letra B, peraí, vou autorizar aqui. Por que não pode ser a D? Não pode ser a D porque a gente, pela análise do gráfico, a gente já viu que não é uma substância pura. Isso daqui é uma mistura, porque a temperatura está sempre variando. Quando a gente tem a substância pura, que é no caso do gráfico da questão 9, a gente observa que precisa ter um patamar. Ok? Então, a gente está entre a B e a C. Aí na letra B diz que é uma solução aquosa de água e sal e a experiência é realizada ao nível do mar. Então, a gente sabe que o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, se a gente considerar esse ponto aqui como um ponto em que a mistura está mudando de fase, então observe que houve uma diminuição na temperatura de ebulição. Só que quando a gente tem uma mistura de água com sal, o que acontece é um aumento da temperatura de ebulição da água, e não uma diminuição. Então, a alternativa certa é a letra B, uma solução de água e acetona e a experiência realizada ao nível do mar. Isso porque, quando a gente mistura acetona com água, ocorre uma diminuição na temperatura de ebulição. Então, se a gente observar aqui no eixo Y do gráfico, observe que a faixa de mudança de estado físico é abaixo de 100 graus Celsius. Então, a alternativa certa é a letra C. Ok? Entenderam por que não a letra B, da Lili Vitor? A gente vai ver melhor, não sei se está na minha parte ou se está na parte dos outros professores, mas em propriedades coligativas, a gente vai estudar muito detalhadamente como que
que, por exemplo, a adição de sal em água, como que essa mistura, como que a adição desse sal na água acaba diminuindo, acaba aumentando a temperatura de ebulição, e como que a adição de acetona em água acaba diminuindo a temperatura de ebulição da água. Isso é um conteúdo que fica mais à frente. Então, aqui já pegando a deixa, então a gente pode observar que nas questões nem sempre vai ter um conteúdo somente bonitinho separado. Então, às vezes, a gente precisa ter um entendimento de outros conteúdos, porque a questão vai exigir de você mais de uma habilidade, né? Mais de que você compreenda mais do que um conteúdo só. Que, na verdade, na maioria das vezes é isso que acontece, né? As questões, elas focam até em conteúdo, mas sempre tem uma outra coisa que também está relacionada. Ok? Então, seguindo, vamos começar a aula de hoje, propriamente dita. Então, hoje nós vamos falar sobre a densidade. Então, definindo o que é a densidade. A densidade ela é dita como sendo a relação entre massa e volume de um sistema. Então, a densidade de um determinado sistema, de uma determinada substância, ou de um determinado corpo, ele é a razão entre a massa que esse corpo tem e o volume que esse corpo ocupa. Então, a densidade é uma razão entre a massa e o volume. Então, a gente representa a densidade pela letra... Desculpe. A gente representa a densidade pela letra D, e a unidade de medida de densidade é em grama por ml ou grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, sempre que vocês verem grama por ml ou grama por centímetro cúbico, está dizendo exatamente a mesma coisa. Então, a massa, a unidade de massa é o grama e as suas variações. Então, a gente pode ter o grama, o miligrama ou o quilograma, mas na maioria das vezes a gente vê o grama mesmo. E o volume, a unidade de medida do volume, é o ml. Então, a gente pode ver os variantes como o litro, o milímetro cúbico, o centímetro cúbico, por aí, e assim por diante. E a densidade ela é inversamente proporcional ao volume. Isso significa que, quanto menor o volume ocupado por determinada massa, maior será a sua densidade. Então, digamos que a gente tem dois corpos. Esses dois corpos eles têm a mesma massa. Eles têm a mesma massa e o volume variável. Então, os volumes diferentes, no caso, né? Dois corpos com a mesma massa e cada um com um volume diferente. Então, para o corpo que tem um volume pequeno, a densidade vai ser maior. E o corpo que tem um volume grande, a sua densidade vai ser menor. Por isso que é inversamente proporcional. Então, quanto menor o volume, maior a densidade. Quanto maior o volume, menor a densidade. Isso a gente considerando corpos de mesma massa. Ok? Pronto. Então, aqui só um exemplo para ficar um pouco mais claro. Né? Então, a densidade, a gente tem uma substância A e uma substância B. Então, a densidade ela é definida como a massa dividido pelo volume. Então, aqui a gente tem duas substâncias. As duas substâncias elas possuem a mesma massa. A substância A tem uma massa de 15 gramas e a substância B também tem uma massa de 15 gramas. A diferença entre A e B é o volume que essas duas substâncias ocupam. Então, na substância A, a substância A ocupa um volume de 3 centímetros cúbicos e a substância B ocupa um volume de 5 centímetros cúbicos. Então, calculando a densidade para a substância A, a gente tem 15 gramas dividido por 3 centímetros cúbicos, a gente tem uma densidade de 5 gramas por centímetro cúbico, e para a substância B, a gente tem uma massa de 15 gramas
dividido pelo volume de 5 centímetros cúbicos. Então, a gente tem uma densidade de 3 gramas por centímetro cúbico. Então, a gente observa que para o corpo que tem um volume menor, vai ter uma densidade maior, e um corpo que tem um volume maior, a densidade vai ser menor. Essa é a ideia de inversamente proporcional. Então, vamos lá. Para entendermos como isso ocorre na prática, pense, por exemplo, na seguinte questão. O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? O que é que vocês acham? Eu acho que os dois têm o mesmo peso, porém a densidade do chumbo é maior. Isso, exatamente. Então, o que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Na verdade, nenhum vai pesar mais, né? Os dois terão o mesmo peso, já que eu estou falando que é 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão. A diferença vai estar justamente no que você falou. Vai estar na densidade. Por que a diferença vai estar na densidade? Observem o volume que 1 quilo de algodão ocupa e observem o volume que 1 quilo de chumbo ocupa. Então, como aqui o volume é muito maior, a densidade vai ser muito menor. Como o volume aqui é muito menor, a densidade vai ser muito maior. Então, aqui só para resumir, então, na realidade, eles possuem a mesma massa, ou seja, o peso deles é o mesmo, e a diferença entre 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão consiste na densidade, pois 1 kg de chumbo concentra-se num volume muito menor do que 1 kg de algodão. E a densidade do algodão é pequena porque a sua massa espalha-se num grande volume. Então, a densidade vai depender do volume de cada material. E o volume, só que o volume ele é variável dependendo da pressão e da temperatura. Então, se eu tenho um determinado volume e eu acabo variando a temperatura ou variando a pressão, então esse volume também vai acabar variando, porque o volume vai ser dependente da temperatura e da pressão. Logo, se a densidade depende do volume e o volume depende da temperatura e da pressão, então a densidade também vai depender da temperatura e da pressão em que determinado corpo, determinada substância está exposta, né? Então, um exemplo que mostra isso é a água. A água, quando ela está na temperatura de 4 graus Celsius sobre pressão ambiente, né, que é um ATM, pressão atmosférica, a sua densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Porém, quando a água está no estado sólido, né, quando a água é congelada, abaixo de 0 graus Celsius, e mantendo a temperatura, aqui no caso varia a temperatura e mantive a pressão constante, a densidade da água congelada vai mudar, ela vai diminuir para 0,92 gramas. Então, a água líquida e a água sólida, elas vão ocupar volumes diferentes. Então, logo, a densidade vai acabar sendo diferente. E para o caso específico da água, quando a água é congelada, a sua densidade diminui. Então, aqui a gente tem esses dois sistemas, né? Já que eu estou falando de água e gelo. Só para a gente verificar que o material mais denso afunda e o menos denso flutua. Então, nesse primeiro sistema aqui, a gente tem um copo de água, tem água líquida e água gelada. Então, a densidade da água líquida é 1 grama por centímetro cúbico, e a densidade do gelo, que é água no estado sólido, é 0,92 gramas. Primeira parte da densidade da água. Desse slide aqui, do slide 6. Pronto. O que eu quero dizer é que a densidade da água vai mudar de acordo com a temperatura em que ela se encontra. Então, a densidade da água, digamos assim, a densidade normal, entre aspas, a gente considera ela 1 grama por centímetro cúbico, quando ela está na temperatura de 4 graus Celsius e 1 atm.
Porém, quando a temperatura baixa, quando a temperatura abaixa, que ela não está mais 0 graus Celsius, que ela está abaixo de 0 grau, nessa temperatura aqui a água está congelada, né? Está na forma sólida. Então, por isso a densidade vai aumentar, vai diminuir, desculpa. A densidade vai diminuir, porque a água congelada ela vai acabar ocupando um espaço maior. Então, por isso a sua densidade vai diminuir. Então, pense, água líquida tem a densidade de 1, água congelada, né, no estado sólido, tem uma densidade menor que 1 grama por centímetro cúbico. ATM é a unidade de medida de pressão. Então, 1 ATM significa 1 atmosfera, que é a pressão ambiente. Laís Santos, entendeu? ATM é a unidade de medida de pressão. E 1 ATM significa pressão ambiente, que é a pressão atmosférica. Ok. Então, voltando aqui para materiais voltando aqui para algumas considerações, né, sobre a densidade. Então, o material mais denso, ele afunda e o menos denso, ele flutua. Então, aqui a gente tem dois sistemas, né? No primeiro, a gente tem água líquida e água sólida, ou seja, a gente tem água e tem gelo. E a gente já sabe que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e a densidade do gelo é 0,92 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui nesse caso, como a densidade da água é maior e a densidade do gelo é menor, o gelo vai acabar flutuando na água. Ok? Já nesse outro sistema aqui, a gente não tem mais a água pura, a gente tem... Essa aqui é uma bebida alcoólica, então a gente tem um sistema de água misturado com álcool. Observe que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e a densidade do álcool é 0,79 gramas por centímetro cúbico. O que vocês acham que acontece com a densidade se eu misturar álcool com água? A densidade vai ficar maior que 1, a densidade vai ficar menor que 0,79 ou a densidade vai ficar entre 1 e 0,79? E eu acho que vai ficar intermediária. Isso. Aí o que vai definir exatamente a densidade vai ser justamente a proporção, né, de quanto que a gente vai misturar. Então, nesse caso desse sistema aqui, a densidade vai ficar, como foi falado, vai ficar menor que 1 grama por centímetro cúbico, porém ela vai ficar maior então ela vai ficar menor que 1 grama por centímetro cúbico e vai ficar Maior que 0,79 gramas? Isso, maior que 0,79 gramas. E nesse caso aqui, o gelo vai acabar afundando, né? Nesse caso de um sistema de sistema de água misturado com álcool. Deu um branco aqui agora. O gelo vai acabar afundando justamente porque a densidade do gelo vai ser maior do que a densidade, né, desse sistema álcool mais água. Beleza? Beleza. Pronto. E aqui a gente tem um outro exemplo, né, de gelo que ele não fica totalmente na superfície da água. Então, a gente está considerando uma água de densidade de 1 grama por centímetro cúbico e o gelo a uma densidade de 0,92 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui a gente tem um iceberg, né? E observe que o gelo, apesar dele flutuar, ele não fica, né, totalmente fora da água. Né? Uma parte fica fora e a outra parte fica submersa. Por que vocês acham que isso acontece? Porque Seria, a densidade é próxima da água? Desculpa, João. seria pelo peso do corpo, o gelo? Apesar da densidade, o peso puxa e afunda?
Está mais próximo de quem falou primeiro. É justamente porque, olha que a diferença de densidade não é muito grande. O gelo é 0,92 e a água é 1 grama. Então, a densidade é muito próxima. Então, é por isso que uma certa parte fica submersa e a outra parte fica, fica flutuando, porque a densidade é muito próxima. Ok? Então, aqui a gente tem a densidade para algumas substâncias. Então, o leite integral tem uma densidade de 1,03 gramas por centímetro cúbico. O alumínio tem uma densidade de 2,70 gramas por centímetro cúbico. O diamante, 3,5. O chumbo tem uma densidade de 11,3 gramas por centímetro cúbico. Então, o chumbo ele é um metal muito denso, assim como o mercúrio, que tem uma densidade de 13,6 gramas. Então, supondo que eu pegue todas essas substâncias aqui, alumínio, diamante, chumbo, e coloque dentro do leite integral, todas as substâncias vão flutuar, vão afundar. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Todas vão afundar, né? Isso, justamente, todas vão afundar, porque a densidade de todas essas substâncias aqui é maior do que a densidade do leite integral. Né? Mas quem ia fazer isso? Só um louco que ia pegar tudo isso aqui e colocar dentro do leite, né? Mas enfim, só para exemplificar. Então, ainda sobre algumas considerações sobre a densidade, o elemento químico mais denso da Terra é o ósmio. Ele tem uma densidade de 22,59 gramas por centímetro cúbico. Então, se a gente acha que o chumbo é pesado, que tem uma densidade de 11,3, então imagine do ósmio, né, que a densidade é o dobro. Então, ele é o metal mais denso encontrado na Terra. É um elemento químico, ele é empregado em algumas ligas, como platina e irídio. Então, ele é misturado com esses metais aqui para formar ligas que são utilizadas nas mais diferentes aplicações. Pronto. Então, agora a gente vai ver algumas aplicações cotidianas envolvendo a densidade. Uma aplicação muito importante é para a verificação de álcool adulterado. Então, nessa figura aqui, a gente tem a pergunta da Vitória. Geralmente, os metais são mais densos? Geralmente são, mas a gente também tem metais que são bem leves. Geralmente, quanto maior o número atômico do metal, ele tende a ser mais denso, de fato. Mas a gente também tem alguns metais que não são muito densos. Por exemplo, o magnésio, ele é um metal que é super leve, entendeu? Mas realmente a tendência é essa, de que os metais são mais densos. Beleza. Então, aqui na aplicações cotidianas envolvendo densidade, então a gente tem aqui uma das aplicações bastante importantes em que se utiliza a densidade é para verificar adulteração em álcool combustível. Então, nessa figura aqui, a gente tem um densímetro. Desculpa. Um densímetro especial para álcool combustível. Então, o que esse densímetro faz? Ele vai verificar se a densidade do álcool combustível está compatível com a densidade, né, que deveria ser, que é a densidade do álcool puro. Então, a densidade do álcool puro é 0,8 gramas por centímetro cúbico, e o que esse decímetro faz é verificar se realmente essa é a densidade do combustível, né, que as pessoas estão comprando. Então, como é que é feito esse densímetro? Aqui a gente tem esse aparato, né, pense nisso daqui como um tubo, um simples tubo, onde nesse tubo a gente tem dois corpos esféricos, né? Pode-se dizer duas bolas. E essas bolas, elas têm densidades distintas. Então, a primeira bola tem uma densidade de 0,79 gramas por centímetro cúbico, e a outra tem uma densidade de 0,81
gramas por centímetro cúbico. E a densidade do álcool é 0,80. Então, observe que uma das esferas tem uma densidade um pouco menor que o álcool, e a outra esfera tem uma densidade um pouco maior do que o álcool. Pronto. Então, supondo que o álcool que eu adicione ao densímetro não seja um álcool adulterado, né? Seja um álcool que ele está atendendo às condições. Então, o que vocês acham que vai acontecer com essas duas bolas? Elas vão flutuar ou elas vão afundar? O que vocês acham que vai acontecer se o álcool não for adulterado? As duas vão afundar? A Maria está dizendo, não, 3 disseram afundar, um flutuar, e um disse uma afunda e a outra flutua. Por que uma afunda e a outra flutua? É Juan? Então, como o Juan disse, se eu tiver um álcool se eu tiver um álcool que ele estiver puro, a densidade vai ser 0,80 gramas por centímetro cúbico. Então, uma das esferas vai afundar de fato, porque a densidade é maior, logo se a densidade... Isso, uma afunda e a outra flutua. Então, a mais densa vai afundar e a menos densa vai flutuar. Exatamente, isso para uma condição em que a gente tenha o álcool puro. Agora, se o álcool for adulterado, o álcool ele é adulterado com água, simplesmente adicionando água. Então, a gente viu que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ok? E a densidade do álcool 0,80. Então, se a gente mistura álcool e água, qual seria a densidade desse novo sistema, um sistema de álcool com água? Seria maior ou menor que 0,80? Maior. Maior que 0,80, né? Então, vamos supor que seja 0,85. Uma condição em que eu tenha álcool adulterado, a densidade seja 0,85. Então, o que é que vai acontecer com as duas bolas? As duas flutuam. Isso. Juan, não é isso que acontece, é o que Vitor disse, as duas vão flutuar, porque se eu tenho uma densidade de 0,85, então a densidade das duas bolas vai ser menor, então ambas as bolas vão flutuar. Então, dessa forma, vai ser constatado que o álcool está adulterado. Então, essa é uma das aplicações para... Beleza, Juan. Essa é uma das aplicações para o uso da densidade, né? Uma das formas de verificar se o combustível ele tá ou não, se o álcool combustível está ou não adulterado. Uma outra aplicação da densidade também é para diferenciar ouro verdadeiro de ouro dos tolos. Vocês já ouviram falar em ouro dos tolos? Já. Beleza. Não, eu nunca ouvi falar, professor. Tá. Observem que nessas duas figuras aqui, esses dois compostos eles são bem parecidos, não é? Então, eu tenho o composto da direita e o da esquerda. Qual desses vocês acham que é ouro? Qual vocês acham que não é ouro? Eu acho que o da direita é ouro. Você acha que o da direita é ouro? E por que o da direita é ouro e o da esquerda não é ouro? Nossa, tá ao contrário, professor. Acho que por isso que ele falou isso. Hã? O nosso tá ao contrário. O meu ouro mais redondo, ele tá na direita, e acho que o seu tá na esquerda. Não, não. A tela ela não tem essa inversão, não. Na minha direita tá o que é mais amorfo. Mais amorfo é esse aqui. Vocês estão vendo o ponteiro? Ah, então tá certo. Esse na minha direita e de cá na minha esquerda. Tá. Então eu acho Então, que o da direita é ouro. o da direita é ouro?
Tá, então é isso mesmo. Vocês estão bons, não precisa nem de densidade para poder diferenciar. Então, só falando aqui, esse daqui é chamado de pirita, ele é chamado de ouro dos touros. Na verdade, na composição disso aqui não tem nada de ouro. Isso aqui é um minério, que é o disulfeto férrico. Então, isso aqui é enxofre e ferro. Ele forma esse mineral bonito, né? A aparência dele é muito bonita. E se parece com ouro. Então, algumas pessoas, né? Pessoas que podem encontrar isso aqui e achar que é ouro, né? Porque realmente é bem parecido. Mas, na verdade, não é. Isso aqui não é ouro. Isso aqui é um minério disulfeto férrico. E esse daqui é o ouro. Sim, tem aquele episódio do Pica-Pau. Não, Elisandro, não é ouro com mistura, não tem nada a ver com ouro isso daqui. É só um mineral que se parece com ouro. Isso, a pirita é um mineral. Não somos todos, exatamente, vocês são bem espertos. Então, caso a pessoa tenha dúvida, o que pode fazer é simplesmente calcular a densidade desses dois, né, desses dois compostos, porque a densidade ela é muito diferente. Então, por exemplo, a densidade da pirita, que é o ouro de touro, é uma densidade de 5 gramas por centímetro cúbico, enquanto que a do ouro é 19 gramas por centímetro cúbico. Então, o ouro ele é muito mais denso, do que a pirita. Então, uma das formas de você conseguir diferenciar um do outro é calculando a densidade, porque ela é muito, muito diferente. A densidade da pirita para a densidade do ouro. Simples. De forma, digamos assim, mais corriqueira, você precisaria de uma balança, obviamente, para medir a massa. E uma das formas mais simples de calcular o volume, por exemplo, você pega um recipiente em que ele seja. Eu esqueci a palavra. Em que tenha um recipiente que possa medir o volume. Que tenha lá o quanto ml está em determinada altura. Então, o que é que você faz? Você enche o recipiente e daí você coloca a pedra dentro e daí você vai ver um deslocamento do volume. Então, você pode calcular o volume a partir dessa diferença, né, do deslocamento. Então, por exemplo, se eu tenho um recipiente lá que ele mede 500 ml, daí eu coloco uma pedra, eu coloco um composto desse, e daí ele deslocou para 520, então eu vou saber que o volume desse composto é 20 ml. Então é só medir a massa numa balança e calcular a densidade. Algo me diz que meus dentes quebram se eu morder essa pirita. Você não quer fazer o teste, não, né? Não, valeu. Então, o vestibular irá nos cobrar a densidade de algum elemento. Algo temos que ter decorado. Então, geralmente, esse tipo de coisa a gente não precisa decorar. Mas, por exemplo, a densidade da água, sim, essa você precisa ter em mente, porque, tipo, é o principal exemplo que você vê, então, no vestibular, eles julgam que você sabe a densidade da água, até porque é o elemento, a substância que tem a densidade mais conhecida. Em alguns casos, como por exemplo do álcool também, pode ser que você precise lembrar. O óleo também, que são exemplos que são bastante corriqueiros. Então, talvez seria interessante de você pelo menos ter uma noção de quanto que é. Por exemplo, ser maior ou ser menor do que a água, entendeu? Geralmente não precisa, por exemplo, decorar de tudo, mas de um ou outro é importante você ter pelo menos uma noção de mais ou menos quanto que é. Então, por exemplo, da água, do álcool, do óleo, acho que seria interessante se fazer um esforço para se lembrar, entendeu? Isso é importante. A forma da densidade você precisa saber, você precisa lembrar, até porque é simples. Isso, exatamente. Aí a fórmula é importante vocês lembrarem.
Então, pronto. Então, ainda sobre densidade, a densidade ela faz parte das características particulares relativas a cada substância. Então, as substâncias elas possuem impressões digitais que a distinguem. Assim como nós seres humanos, a gente tem as nossas impressões digitais que, tipo, elas caracterizam e identificam a gente, as substâncias, elas também têm propriedades que podem caracterizá-las. Então, a densidade é uma dessas características que pode identificar uma substância, assim como o ponto de fusão. Então, era sobre isso que a gente ia falar hoje. Então, tem alguns exercícios aqui que eu vou deixar mais uma vez para vocês responderem em casa. Responderem em casa, né? Como se vocês não estivessem em casa. Para vocês responderem, e aí na próxima aula a gente começa respondendo corrigindo esses exercícios. Beleza? Então, são 4 exercíciozinhos, bem fáceis. E aí tô trabalhando já na lista de exercícios, e aí depois também eu vou deixar para vocês lá no Drive. Beleza?